Glória a Deus. Posso pregar? O tema já está aí no telão desde o início do culto. Nós estamos no ano do fundamento. Como entender essa palavra e, mais do que entender, como aceitar, submeter e viver uma palavra como essa? Primeiro, nós precisamos ver aquilo que a Bíblia fala. E o texto também já está aí. Todos conseguem enxergar esse texto escrito aqui? Lá atrás também? Dá para enxergar bem? Então não precisa nem colocar primeiro Coríntios 3, 11. Querido, você precisa gravar no seu coração esse versículo. Amém? Nós vamos caminhar em cima dele. Nós vamos andar literalmente em cima deste fundamento. Nós vamos viver esta palavra, querendo ou não querendo, nós vamos viver esta palavra. Querendo é melhor. Amém? Porque querendo, as coisas se tornam mais fáceis. Quando a gente quer obedecer ao Senhor, sim ou não? Flui muito mais do que quando a gente não quer. Mas de qualquer maneira, aquilo que Deus estabelece precisa se cumprir. Amém? Ficou boa? Obrigado. Porque ninguém, diga comigo, ninguém, pode dizer mais forte, ninguém pode colocar outro alicerce ou outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Amém? O Senhor tem trazido ao nosso coração essa palavra e nós temos já orado em cima dela, nós temos buscado algo do Senhor sobre este tema, sobre o fundamento. E os pastores têm buscado no Senhor, a sua liderança tem orado, tem buscado em Deus o poder dessa palavra, a resposta que o Senhor tem para trazer a nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, queridos, é que o fundamento é o que nos sustenta. Amém? O fundamento é o que nos sustenta. Você só pode viver firme em alguma coisa se houver fundamento para aquilo. Vamos tomar alguns exemplos? Sim ou não? Vamos dar alguns exemplos. Numa vida profissional, lá no seu trabalho, naquilo que você faz. Laudi, você pode vir aqui um pouquinho para mim, por favor? Te agradeço. Laudi vai pregar hoje comigo. Pode vir aqui, por favor. Quer ficar embaixo? Pode ficar. Obedeça ao papai. Amém? Só vem aqui para a câmera ver você, por favor. Laudi, corta um cabelo para nós, por favor. Você quer que eu corte? Eu quero a tesoura. Não o meu, né? O meu eu te libero. Em 1 minuto. Vou te dar 1 minuto para você cortar um cabelo com o microfone na mão. Entendeu? Talvez não. Não tem como eu cortar um cabelo com o microfone na mão. Eu tenho que estar habilitada com a tesoura. Não precisa de capa, não precisa de outra coisa. Só a tesoura e eu. Para isso ser feito. Até a própria mão dá para pegar o cabelo e cortar sem precisar de um pente. Mas eu tenho que ter algo para cortar. E é a tesoura. Ok? Entenderam? Dá para ela cortar um cabelo? Sim ou não? Agora. Do jeito que ela está, não tem como. Mas ela tem o quê? Fundamento. Te convenceu? Obrigado, meu amor. Te convenceu o que ela falou? Sim ou não? Deu para entender que ela sabe o que está falando? Ela está em cima de um fundamento profissional. Você se arriscaria a dar uma tesoura na minha mão para eu cortar o seu cabelo? Eu sei cortar cabelo com maquininha. Isso eu sei fazer. É muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Precisa de uma habilidade extrema. Mas eu precisei aprender, porque por muitos anos eu usava maquininha. De uns anos para cá, eu sei cortar cabelo com lâmina. Mas eu tenho um fundamento para cortar cabelo?
para pegar uma tesoura? Alguém se arriscaria? Por quê? Porque eu não saberia como fazer. Eu não tenho fundamento. Flávio, você pode me ajudar? Vem cá, querido, por favor. Quer subir aqui? Vem cá. Quer ficar aí também? Vem cá. Fica à vontade, irmão. Estamos em casa. Habilita alguém para dirigir? Agora, por favor. Agora não tem como, não tem o carro, não dá para poder dirigir. Mas quando entra no carro, a gente ensina bem, né? Ensina bem? Sabe o que faz? Sabe o que faz. Tem aluno que sabe o que faz, agora tem aluno que não sabe o que faz, né? É perigoso, é uma arma na mão, né? Mas aí está na mão de quem? Quem está lá para auxiliar? Eu, né? Eu que estou lá, tem que estar lá para segurar os pedais, senão é complicado. Muito obrigado, meu irmão. Ele conseguiu habilitar alguém agora para dirigir, mas ele tem fundamento? Eu já tentei ensinar uma pessoa a dirigir. O nome dela é Michele Roseiro. Não deu certo. Há muitos anos atrás. Não deu certo. Falta paciência. Olha, uma luta. É assim. Faz assim. Vai. Direita. Esquerda. Agora. Ah, mas o pastor Marcos é um homem tão paciente. Convive um pouquinho só. Consegui te ensinar a dirigir, amor? Não. Mas aprendeu. Com quem? Com um instrutor. Com alguém que tem fundamento, conhecimento. Deu para entender já? Eu podia chamar a Ritinha aqui e falar: Ritinha, trata como fono a gente agora aqui. Talvez algumas dicas, né, ajudariam, mas é como ir lá fazer uma sessão com você? Jamais. Mas lá no trabalho dela, ela tem um fundamento. Serviu de exemplo, sim ou não? Naquilo que nós temos fundamento, nós dominamos. Nós somos bons no que fazemos. Flávio veio aqui e falou: ensino bem. Isso é orgulho da parte dele? Está sendo orgulhoso, altivo, arrogante? Não, e tem que ensinar bem mesmo. Tem que ser o melhor. Vocês se resolvem aí, pastor Regis e Flávio, quem vai ser o melhor. Mas vocês dois têm que ser os melhores naquilo que fazem. Está entendendo, irmão? Agora vamos vir para a palavra do Senhor aqui, para o nosso exemplo prático na Bíblia. Que adianta dar o carro na mão do Marcos para ensinar alguém a dirigir, se o Marcos não sabe? O Marcos sabe dirigir. Bem mais ou menos, mas sabe. Não posso chegar aqui e falar: eu dirijo bem, igual o Flávio falou, eu ensino bem. Mas me garanto. Já bati algumas vezes, mas deixa para lá. Mas quem tem o fundamento vai. Trazendo então para a palavra, olhando para a Bíblia, qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da palavra? Nós acabamos de ler e vai ficar aí para você ler até cansar, até enjoar. Se eu fosse você, eu anotava, eu imprimia, eu colava na geladeira de casa, punha do lado do travesseiro. Eu já contei aqui, teve uma época da minha vida que eu não tinha disciplina nenhuma com Deus, com devocional, com leitura bíblica, oração. Eu cresci na igreja, estava sempre no altar, mas levava assim: tá bom, Deus fala comigo, e a gente se vira e vai. Aquela vida bem mediana para baixo. E alguém um dia falou para mim assim: sabe o que você precisa fazer? Você não é uma pessoa má. Você não é uma pessoa que no seu coração brota maldade no nível de você dizer assim: não, hoje eu não vou orar não, hoje eu vou matar alguém. Isso passa no coração de alguém aqui? Ah, hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu vou procurar a prostituição por aí. A gente não é assim. Sim ou não? Nós não somos assim. Amém? E essa pessoa dizia para mim: sabe o que você precisa fazer? Criar disciplina. E eu respondi: mas eu não tenho esse hábito, eu não me lembro e nem sinto falta. Olha que vergonha. Achava que estava tudo bem. E aí essa pessoa disse assim para mim: qual o lugar do seu quarto que você mais olha?
quando você entra e você sai? Respondi na hora. Falei, o interruptor, onde eu acendo e apago a luz. Ele falou, então é do lado do interruptor que você vai colocar um papel para te lembrar. Aí, se você não quiser, aí é outro departamento. Aí é preguiça, aí é porque você lembrou, mas não quer fazer, está fazendo corpo mole. Gente, ele acabou com a minha desculpa. E aí, naquela época, eu escrevi, fiz no computador, imprimi. Minha mãe deve se lembrar, a Dani também. Escrevi, colei um papel contact para não manchar, né, de encostar a mão assim, não sujar, não perder aquele papel. Aí eu escrevi assim, paixão pela sua presença, vida com Deus. Foram essas palavras que me ensinaram, me desafiaram, me estimularam e me levaram a começar a ter uma vida diária com o Senhor. Porque não tem jeito, para sair do quarto eu preciso apagar a luz. Para entrar no quarto eu preciso acender a luz. Agora, se não faz, agora está começando a entrar a maldade, a preguiça, a fraqueza. Aí é outro departamento. Talvez nós precisamos criar hábitos que vão nos auxiliar a entender o verdadeiro fundamento. Porque é fundamento para a vida, querido. Palavra é fundamento. Amém? Crente que não lê a Bíblia vai cair, vai desviar, vai cair. Porque vai vir luta, a pastora Mia acabou de falar aqui. Vai vir problema de todo lado. Se você não tem fundamento, você cai. Se você não ora, se você não é um crente de oração, você vai cair. Você vai cair na tentação. Está entendendo isso? Não é, ai, eu sou forte. Você não é, eu não sou, ninguém é forte. Só Jesus é forte. Ele nos faz fortes com a força dele. É só através de Cristo, é só através do verdadeiro fundamento. Amém? Você está entendendo isso? Sim ou não? Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Coloca esse versículo, estampa, faz uma camiseta, do jeito que você quiser, mas que todos os dias você veja, você se lembre, que nada do que você faça possa tirar Jesus do centro e colocar qualquer outra coisa no lugar. Amém? Idolatria não é somente olhar a imagenzinha que está lá no cantinho em cima de um pedestal. Essa idolatria a gente já aprendeu a vencer. Sim ou não? Eu não adoro a ídolos, mas adoro a homens. Adoro a coisas, adoro situações. Coloco coisas na frente do meu Deus. O meu carro é a minha idolatria. A minha casa é a minha idolatria. O meu filho é a minha idolatria. A minha esposa, o meu marido, os meus pais, os meus amigos. A reunião semanal de amigos é a minha idolatria. Não vivo sem, não consigo, não posso. Eu não posso viver sem Jesus. Eu não posso viver sem o fundamento. Qualquer outra coisa colocada no lugar tira fundamento. Aí a tesoura na minha mão para cortar seu cabelo. É o carro na minha mão para te ensinar a dirigir. Entendeu agora ou não? Mas quando há fundamento, dá um teclado na minha mão. Eu vou saber te ensinar. Por quê? Por que eu vou saber te ensinar a tocar teclado? Porque eu tenho fundamento para aquilo. Amém? Eu acho que eu já terminei a pregação. Ato profético. Pegue a sua tesoura. Estou brincando. Pegue o seu volante. Pegue o seu teclado. Eu estou brincando, mas é bem por aí. Está faltando fundamento, você precisa dele. Pegue a sua arma, pegue o seu instrumento, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra do Senhor. Amém? Nós vamos mergulhar nesse mês de janeiro no primeiro fundamento. Serão 12, você já sabe como vai funcionar. Cada mês, cada primeiro domingo, o Senhor vai estabelecer entre nós um fundamento. Amém? Cada culto de ceia, nós vamos receber da parte do Senhor um fundamento. E hoje, para o mês de janeiro, o Senhor estabelece em nós o fundamento da palavra. Nós vamos mergulhar nesse fundamento.
Amém? Eu falei sexta-feira no estudo aqui com os irmãos que estavam. Leia o livro de Provérbios nesse mês de janeiro. Provérbios tem 31 capítulos. Os teólogos dizem que não pode falar capítulo em Provérbios, versículo, porque provérbio é provérbio. Ah, vai lamber sabão, irmão. Lê o capítulo de Provérbios, tá bom? Pode ser? Amém? Como que está dividido na Bíblia? Em quantos provérbios? 31. Quantos dias tem em janeiro? 31. Pastor, hoje é dia 4. Em 10 minutos você lê 4 capítulos de Provérbios. Perdão, teólogos. 4 capítulos de Provérbios. 4 capítulos. Amém? Amém? Você tem 10 minutos hoje no seu dia? Se você não tiver, eu faço com você agora, aqui no culto. Em vez de acabar 11h30, acaba 11h40. Ou em vez de acabar meio-dia, acaba meio-dia e 10. Em vez de acabar meio-dia e 15, acaba meio-dia e 25. Você tem 10 minutos do seu dia hoje? Sim ou não? Debruça na palavra. Leia 4, só 4. Dá acho que 1,5 página, 2,5 páginas, não mais do que isso. E o livro de Provérbios, vai ler hoje 4? Já leu? Estava sexta aqui, né? Já leu o 4 hoje? Isso é fundamento. Gasta a sua Bíblia, se precisar estragar, compra outra. É papel. Vai sujar, sabe? Vai sujar, daqui a pouco vai rasgar de tanto usar. Você compra outra e está tudo bem. E o material não é santo, não. Amém? Santas são as palavras que estão escritas. Santas são as palavras que sopram vida em nós. Essa é a verdadeira santidade. É o Senhor. Amém, queridos? Irmão, eu estou com 22 versículos aqui para pregar hoje. Eu li só um e vou parar aqui. Tudo bem? Se aceita dessa maneira? Eu te mando esse esboço hoje. Pode ser? Ó, a partir de hoje você tem já quase que um texto por dia até o fim do mês. Mas mergulha, mergulha, mergulha. Avança, busca, vai para a palavra. Eu podia trazer um monte de referência aqui para te convencer de que a palavra é importante, mas você já sabe que sem a palavra a gente cai. Que sem a Bíblia a gente não vai para lugar nenhum. Sem o verbo, sem aquele que se fez carne, aquele que é a palavra. Como diz João capítulo 1, é dele que a gente precisa. O livro de Provérbios fala de tudo que é tema que você imaginar. Amém? O livro de Provérbios fala de finanças. Fala de sexualidade. O livro de Provérbios fala de santidade. O livro de Provérbios ensina a família a se relacionar. Pais com os filhos, filhos com os pais, entre irmãos. Relacionamento de amigos. O livro de Provérbios fala a respeito da sabedoria, a respeito da vida. Você pode mergulhar nessa palavra. Você pode mergulhar nessa palavra. Você pode se encher de sabedoria. Amém? É isso que Deus deseja para nós nesse tempo. Fundamento da palavra. Está cheio de gente por aí querendo nos encurralar por causa da palavra. É assim ou não? É assim ou não? Ah, você é crente? Já começa assim. Então por que você passa por isso? Lembrei do irmão Lázaro agora, falecido. Se tu é crente, então por que tu passa fome? O que Jesus respondeu para o diabo? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Se tu é crente, então por que toda essa dor? Por quê? Porque o deserto é a escola do Senhor. E Ele é um bom professor. Ele ensina direitinho, viu? Ele ensina direitinho. Amém, queridos? Amém?
Ontem nós estávamos compartilhando um tempo de mesa com os pastores, com os líderes aqui da igreja. E todos foram usados por Deus, trouxeram uma palavra, foi tão poderoso, tão tremendo. E eu me lembro que num determinado momento a Dani trouxe um exemplo, ela falou sobre o fundamento da fé, não foi? E ela falava assim que ela aprendeu, ela ouviu e guardou no coração dela, que o professor é quem mais fala, sim ou não, na sala de aula. Pelo menos teoricamente, né? Né, Lu? Luzinha entende bem disso. Né, Gabizinha? Mais ou menos. Mas, teoricamente, quem que fala mais? Mas, quais são as palavras do professor? Né, Anderson? O Anderson até exemplificou isso ontem também. Quais são as palavras de um professor durante a prova? Quais as dúvidas que ele tira? Quais as respostas que ele traz? Olha, essa questão você coloca a alternativa X. Aquela é a Y. Por quê? Por que o professor se cala? Porque é hora de prova. É hora de provar. Quantas vezes nós estamos questionando Deus? Deus, você não fala comigo. Irmão, você está em prova. É Ele que tem que ver a sua atitude, não você ver a dele. Ah, eu quero ver o que Deus vai fazer por mim. Você quer ver o que Deus vai fazer? É Deus que quer ver o que você vai fazer no meio dessa prova. Ele já está aprovado. Ele já se formou. Ele já pós-graduou. Ele já está no nível mais alto, nas alturas maiores. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor. Ele já sabe tudo. Ele não precisa ser provado. Se Deus não fizer na minha vida, o problema é seu, não é dele. Se Deus não me responder porque eu vou buscar, o problema é todo meu. Ele continua sendo Ele. Ele continua no mesmo lugar. Ele continua sendo adorado, glorificado. Se eu não adoro aqui, os anjos adoram lá. Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa da minha obediência. Ele não necessita da minha santidade. Quem necessita somos nós. Eu necessito andar em santidade. Eu necessito ser obediente. Eu necessito ouvir a voz do Senhor. E quando Ele não fala, eu entender que não é hora dEle falar. É hora de eu agir em obediência e amor a Ele. Ai, mas essa prova está tão difícil. Se fosse para ser fácil, não se chamaria prova. Chamaria aula normal. Hoje é dia de aula normal. E a aula dada? Que delícia, né? Quando o professor chega assim, delícia, né? Ó, o pastor ensinando coisa errada. Mas não é verdade? Quando o professor chega, ó, tô ruim, não vou poder ficar, vou embora. Aula dada. Lê o livro, estuda em casa. Anderson já fez isso alguma vez? Não? É um bom professor. Não sei se os seus alunos pensam assim também. É ou não é verdade, queridos? É ou não é? Nós precisamos entender que se Deus está nos provando, nós seremos reprovados ou aprovados. Ele já está, Ele já é. Ele não muda, Ele é o fundamento. Ele é o livro. Ele é a matéria. Matéria, não estou chamando Deus de matéria, você já entendeu, né? Ele é a base, Ele é o fundamento, Ele é o alicerce. Ele não vai mudar. Ele não vai, você pode jejuar 366 dias no ano bissexto, sem comer, sem beber, sem nada. Ele não vai mudar por causa do seu jejum. Ele continua sendo Ele. O jejum não é para mudar Deus. O jejum é para nos mudar. Eu estou falando de fundamento. Amém? Mas para janeiro, o fundamento é a palavra. Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós temos que ler mais a Bíblia. Ou melhor, vamos mudar a frase. Nós temos que ler a Bíblia. Ler mais é quando está lendo pouco. Dá para aumentar. Não está lendo nada? Tem que começar a ler. Começa hoje. Falei sobre isso. Foi o domingo passado. Eu estou pregando tanto domingo que eu já me perdi aqui. Ou passado ou retrasado. Perdeu lá teu plano de leitura? Continua de onde você parou. Vai. Ah, começou o ano, eu vou começar de novo. Não começa de novo, não. Vai lá onde você caiu. Volta lá. Amém?
Porque senão você vai ficar a vida inteira começando e parando, começando e parando, começando e parando. Aquele livro que você começou a ler e parou no meio. E você sabia que tinha que ler, porque Deus estava falando com você. Aquele livro evangélico. O livro aceitou Jesus agora. Vai batizar nas águas, é um livro evangélico. Quer dar um testemunho? Se alguém mais quiser, irmãos, a gente está pregando coletivo hoje. Vai lá, ensina a gente a cortar o cabelo. Vem aqui no meio, Laura, para a câmera te pegar aqui, por favor. Quem quiser participar e pregar comigo, vem. Estudo e fundamento, eu vim aqui glorificar o Eterno, porque são mais de 35 anos sem estudar. E o papai me capacitou. E eu passei dupla honra, né, o ano. Então, eu passei tanto no ensino... Eu parei na 6ª série, fiz até o 9º ano. E também passei no Enseja. Também ganhei o ensino médio. Então, eu posso fazer a faculdade já, sabe, em 1 ano. E o papai capacitou. Porque se dependesse de mim... eu não sei que memória é essa, e quem me conhece sabe que eu sempre falo que eu sou um zero à esquerda, eu sou uma barata tonta, eu sou um ninguém, se o papai não agir. Eu tenho, na minha profissão, eu tenho 29 anos dessa profissão, mas se o papai não me dirigir, eu posso, olha, é incrível. Papai, se o senhor não me mover hoje, se o senhor não me ensinar hoje a fazer esse cabelo, não vai dar certo. Não adianta, pode me elogiar como for, mas quando o Espírito Santo me apresentou Jesus, a primeira palavra que sempre ouvi foi essa: cuidado com os elogios. Quando te elogiarem, a glória é minha, concede a mim. Então, por mais vocês sabem, por mais que tentem me elogiar, eu não aceito. Eu aceito, mas dou ao verdadeiro, né? Ao único que me instrui. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quem eu era, e eu sei quem eu sou, e em quem eu sou, e em quem eu vivo. Né? Então, ele me fortalece. Porque exemplos eu tenho todos os dias. O papai, como eu já falei para alguns, existem uns apagões em mim. Que ele fala assim: se não for eu, tu não anda, se não for eu, tu não vive. Então, eu glorifico a Deus por esses apagõezinhos que ele me dá, sabe? Um tiozinho se queimando. Então, glorifique o Eterno em todo o tempo, independente de qualquer coisa. Se estiver chorando, glorifique a Deus. Sabe? Ele capacita. Gente, são 35 anos sem estudo. Gente, eu passei numa prova tipo o Enem, mais de 100. Eu digo, ui, só pode ser o papai. A Beth falou que era um som de Daniel. Amém? Então, tá bom. O Senhor, ele capacita. Então, quem tem sonhos, né, o papai, ele realiza. Em 1 ano, o papai realizou. Se dependesse, realmente, vou ser bem sincera, dos professores, dependesse, e de mim mesmo, eu não aprenderia nada, gente. Eu olho as provas, eu falo, não veio de mim. Não sou eu, foi o papai mesmo que capacitou. E eu glorifico a Deus, porque ele me deu vontade de voltar novamente, né, ao estudo. Sabe, por essa alegria. E está vindo aí, faculdade, né, gente? Porque eu quero. Ele me permitiu, ele me deu esse desejo. Se ele não quiser, eu não farei. Mas a intenção é essa. É avançar e avançar no reino. Assim como o pastor está falando, compre um estudo bíblico. E vão todo dia, estuda um pouquinho, nem que seja um segundinho, tira um segundo e faz. Porque vai ser maravilhoso. Eu tenho vários. Mas ontem mesmo eu acabei de comprar um, que é para todo dia a gente ir aprendendo, a gente mergulhar na palavra do Eterno. Porque qualquer coisa deixa a gente vazio. Só quem preenche é o próprio Eterno. Não existe nada que preenche a gente, nem a gente mesmo. Eu não consigo me preencher, gente. Não tem como eu me preencher. Eu sou totalmente vazia sem o Eterno. Eu sou... Como é que eu posso dizer? Eu ando cheirando a terra, né? Eu falo assim, sente o cheiro, sente, na verdade, o fedor. Imagina o papai. Então, se a gente não procurar andar, se a gente não procurar ser exemplo, não se importem com nada nessa terra, a não ser em agradar o Eterno.
a não ser em caminhar pelos passos do Eterno. Não se incomode com nada que venham a falar. Só glorifique o Eterno. Pouco importa o que aconteça na tua vida. Pouco importa o que esteja acontecendo na tua vida. O teu Senhor, Ele é eterno. Busque a eternidade, almeje a eternidade. Hoje foi falado, o cantar da mesa do Senhor. Sonho com esse dia, almeje esse dia. Ande nessa terra, mas querendo o céu. Querendo o céu, almejando o céu. Porque aqui está muito fedido. Né? Aqui fede demais essa terra. Então desejo o céu. Almeja estar com o papai. Agora, um bom exemplo. Sem comer, como é que fica o hálito da gente? Hã? Então, que venhamos almejar e desejar o céu, porque não terá dor, não terá fedor, não apodrecemos, não envelhecemos. E era só isso, eu só queria falar do meu estudo. Mas almejo o eterno. Eu agradeço a Deus por cada dia, por esses 52 anos que Ele tem me dado. Ele me traz a força, Ele me traz a memória desde o dia do meu nascimento. E cada dia eu glorifico a Ele, como o pastor falou, pouco importa o que aconteça, glorifique o Eterno em tudo. Que teu coração, meu coração, seja totalmente entregue, mergulhado no Eterno, no teu Pai, no teu Criador. A pastora Michelle, ela subiu, sabe? Gritem, gente, clamem, prestem atenção no que está sendo falado. Porque é para lavar, gente. É para a gente caminhar todo dia. Se a gente não prestar atenção, se não prestou, vai ouvir novamente depois da pregação e recebe e se alimenta no nome de Jesus Cristo. Porque andar nessa terra, eu vou falar mais uma vez, fede muito. Tá? Almejo o céu, desejo o céu. Para de conquistar essa terra. Sabe por que eu estou estudando? Porque eu troquei. Em vez de eu estudar, eu já fui ter filho, eu já, sabe, troquei. Então, eu troquei, eu fiz as coisas o inverso. Mas que o Eterno brilhe em nossas vidas, onde quer que a gente ande. Honre ao teu Pai, ao teu Deus, que te criou e que te gerou. O pastor falando de alicerce, um exemplo, é essa casa, esse chão. Se a gente está sentado aqui, imagina se fosse lama. Então, o Senhor Jesus nos tirou da lama, nos arrancou da lama, nos tirou do pecado. E que não queremos voltar à lama, porque conquistar essa terra é voltar para a lama. Conquistar essa terra não herdaremos o céu. Conquistar essa terra não cearemos com Cristo. Conquistar essa terra só se for as almas para Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada. Nosso Deus realiza sonhos. Amém? Deus realiza sonhos, sonhos antigos. Deus realiza projetos, né? Deus faz coisas, Deus torna novas coisas que já estavam antigas. Acreditava, Láudio, que ia voltar a estudar, que ia voltar, que um dia se formar, fazer faculdade. Mas o Pai presenteia, o Pai faz porque Ele é bom. Amém? Isso é fundamento, é andar com o Senhor, é ouvir a voz do Senhor, é obedecer aquilo que o Senhor nos diz. Amém, queridos? E eu quero trazer um exemplo para finalizar, a respeito do fundamento, é como uma construção. Alguém aqui já viu ou já teve a oportunidade de comprar ou de conhecer alguém que comprou um imóvel na planta? Sim ou não? Né? Você compra, o que tem lá? Terreno. Sim? Aí você vai lá, vamos supor que seja um apartamento, uma casa, um condomínio, algo assim. Tem lá um imóvel fictício, sim ou não? Montado lá de paredes de gesso, né? Só para, eles chamam de decorado. Só para você ver como que é, não é assim? Aí você entra lá, vê, você imagina que aquele lugar é o lugar onde você vai morar. Mas aquele imóvel é o lugar que você vai habitar? Claro que não. Mas é um exemplo, uma figura, uma imagem para exemplificar para você. Muito bem, você vai lá, compra, ou quem você conhece que comprou foi lá, assinou o contrato, começou a pagar todo mês.
pessoa volta lá, dali um mês, passa na frente, na calçada. O que ela vê ali? Hã? O que ela consegue ver? O que você consegue ver do lado de fora ali? Só um tapume. Com o logo da engenharia, da construtora. É ou não é? Beleza. Você acredita que começou. Bom, estou pagando, começou a obra. Aí, dali um mês, você volta no mesmo lugar. O que você vê? Pode falar. O tapume, talvez com uma pichaçãozinha nova. Uma marca de vandalismo, infelizmente. Mas está lá o quê? O tapume, com o mesmo logo, com a mesma marca. Ah, tá bom, só passou um mês. Dali 6 meses você volta. Você passa em frente. Ah, agora deve estar pronto. Você chega lá, você está pagando mês a mês, fielmente, bonitinho. Que crente paga as contas, amém? Aí você vai lá, está pagando certinho, você chega lá, olha, muito bem, temos um tapume. Você volta depois de 1 ano, às vezes 2 anos, e só vê tapume. Parece que não está acontecendo nada. Eu me lembro quando Deus nos deu o apartamento, eu ia lá ansiosamente e queria ver. E eu fui algumas vezes com a Michelle até ali, chegava o tal do tapume e várias vezes batia ali na portinha de madeira, toda emperradinha ali, e falava, eu queria entrar para ver como que está a obra. Não pode. Você só pode entrar com autorização da construtora ou com uma ação judicial. Quando que um juiz me autorizaria para entrar para ver o que ali? E a gente ficava de fora, olhava e tentava olhar assim. Não dava para ver nada. Nada, absolutamente nada. E se passaram acho que uns 2 anos assim. A gente ia lá, passava na frente. Mas meu Deus, não acaba esse negócio, não termina, não fica pronto. De repente, parece que de um mês para o outro, passamos em frente. O negócio já estava gigante, enorme. Faltando pintar e colocar uma janela, por exemplo. Por quê? A edificação não é a parte que mais demora. A parte que leva mais tempo se chama fundamento. O ministério que Jesus Cristo, como homem, exerceu aqui na terra, foi uma edificação rápida, sim ou não? Sim ou não? Você acha que 3 anos é muito tempo? Hã? Ah, Jesus operou por 3 anos. Então tá bom, todos nós já podíamos ter ido, porque se tem mais de 3 que está com o Senhor aqui, acabou, já deu, já passou. Mas quanto tempo foi o fundamento na vida dele? 30 anos. Jesus aprendendo, sendo ensinado, se submetendo aos pais, se submetendo à lei, estudando, aprendendo. Nós começamos o culto hoje falando a respeito, você se lembra do primeiro milagre que Jesus realizou? Sim ou não? Não começamos o culto assim hoje? Sim? O que aconteceu ali? Naquele momento, um pouquinho antes. A mãe de Jesus, aquela mesma que falou, olha, façam tudo conforme ele disser. Como oramos em cima dessa palavra hoje aqui no culto. A mesma chegou para ele e falou, filho, resolve esse BO, faz alguma coisa. Aí qual foi a resposta dele? Eu ainda estou no fundamento. Minha hora ainda não chegou. Pare de apressar. Pare de querer chegar no fim da construção logo. Amém? Nós estamos entrando num tempo de colocar o tapume, ninguém mais vai ver nada, mas a obra já está começando. Ninguém está vendo, mas algo já está sendo transformado. A hora que aparecer, vai ser muito rápido. Essa é uma palavra profética para as nossas vidas. Assim é sobre você, assim é sobre a sua família. Coisas que você sonha, espera em Deus, já tem uma palavra. Você sabe que é Deus que está fazendo, que é Deus que vai fazer na sua vida. Espera o Senhor fazer. Ele está trabalhando no fundamento. Lê mais a Bíblia.
Mas pastor, isso é tão básico perto de tudo aquilo que eu creio que Deus vai fazer. É básico, básico vem de base, base vem de fundamento, de alicerce, daquilo que vai nos apoiar. Amém? Imagine lá o exemplo que eu dei para vocês lá no nosso prédio. São 17 andares. Imagina chegar num piso assim, como a Láudia exemplificou, né? O piso firme aqui. Esse piso é firme, sim ou não? Alguém cai de andar aqui, faz buraco e vai para o fundo? Não, é firme. Mas constrói um prédio de 17 andares a partir daqui, sem preparar nada para baixo. O que vai acontecer? Talvez não aguente nenhum andarzinho. Talvez não, com certeza não aguenta. Porque precisa de fundamento, base. Amém, queridos? Eu já preguei essa palavra para nós. Eu vou te enviar esse esboço para que você, se te interessar e se você desejar entrar nessa palavra, se submeter a ela e mergulhar no fundamento da palavra. Tem muitos textos, inclusive eu coloquei no final do esboço aqui, que eu queria falar hoje, o resumo de como foi o nosso estudo de sexta-feira, sobre a palavra e os seus atributos. Mas não é assim que o Senhor quer, era como eu queria. Amém? Nós saímos daqui sexta-feira com 15 textos, 15 textos, nos dando base acerca da palavra de Deus. 15 textos que falam sobre a palavra de Deus. Eu trouxe 5. A igreja encontrou mais 10. Nós saímos daqui com 15 textos. Eu tenho aqui para passar para você 22 textos. Só nessa página. Para você poder ler, mergulhar. E o Senhor falar com você também na sua casa. Amém, queridos? Você se submete à palavra do Senhor. Você aceita sobre a sua vida o ano do fundamento. Neste mês, o fundamento da palavra. Diga para alguém assim: fundamente-se na palavra. Manda um calmante lá atrás, Jesus. Como diz o pastor Regis, a camomila do céu. Eu lembro, pastor, eu estava lá no sertão, faz uns 3 anos isso. Lembra? A gente estava viajando em missões, eu e a Mi. E claro, né, a gente é crente, gosta da igreja da gente. Na hora do culto, a gente estava lá no celular, ouvindo o culto. As crianças aqui, o pastor Regis vai orar por elas. Manda, Senhor, a camomila do céu e acalma eles. A gente olhou um para o outro, camomila do céu, esse negócio será que funciona? Hora que Deus manda, funcionou. Amém, meus irmãos? Amém? Nós precisamos estar alicerçados neste fundamento, no fundamento da palavra. Se você sair daqui hoje entendendo que você precisa, você necessita da palavra na sua vida, já valeu termos estado aqui hoje. Amém? Amém? Vamos ceiar? Vamos participar da primeira ceia do ano? Amém? Então vamos.